Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Entrando aqui na segunda semana do ano. Para muitas pessoas, praticamente a primeira, depois dos feriadões, do descanso. Mas basicamente essa aqui é a primeira semana onde tudo começa a funcionar. E não poderia ser diferente. Hoje o tema que eu trago aqui é como se tornar uma mulher mais segura. Como que a gente vai nesse ano de 2026 que está acabando de começar ser uma mulher mais segura? Provavelmente tu é uma mulher que já tentou mudar. Tu é uma mulher que já prometeu várias vezes aí para si mesma que ia fazer diferente. E talvez mesmo assim, com essa vontade de fazer diferente, com esse sentimento de querer mais, tu ainda te sente insegura, frustrada ou distante daqueles resultados que tu gostaria muito de ter, mas que tu ainda não conseguiu. E tu sabe que tu poderia estar mais longe, só que por algum motivo tu sente como se tu estivesse presa e não conseguisse chegar lá. E se sente muito insegura com isso. Ou por se sentir muito insegura, não consegue chegar lá. Tem os dois lados da moeda, né? Mas antes de tudo, algo que eu sempre falo muito aqui, tu vai sempre me ouvir muito repetir, eu preciso que tu entenda. Que o problema não é que tu não é capaz ou que te falta aí alguma capacidade para alcançar esses resultados que aí no fundo tu sente que tu poderia ter e que tu ainda não tem. O que acontece é que mesmo sem perceber, você foi perdendo a confiança em você mesma. Bom dia, Denise! Foi perdendo essa confiança em ti mesma. Não é que tu nunca confiou em ti, mas tu foi perdendo essa confiança. Toda vez que a gente promete algo pra gente mesma e a gente não cumpre, é como se uma parte nossa aprendesse que eu não posso contar contigo. Então, toda vez que tu promete algo para ti mesma e tu não cumpre, grava esse registro aí. Eu não posso contar comigo mesma. E isso é algo que vai acontecendo, gente, muito sutilmente. E conta-gotas, como a gente diz, né? Então, todas as vezes que isso acontece, seja às vezes em algo muito simples aí que tu promete que vai fazer e não consegue fazer, essa referência vai crescendo cada vez mais. E é por isso que tu vai se sentindo cada vez mais insegura. E aí quando tu vê, tu não confia mais em ti. E quando tu chega nesse ponto de não confiar mais em ti, não existe técnica, não existe nada que funcione. Tu pode estudar muito, tu pode ter muitas estratégias, mas essa insegurança não vai deixar com que tu avance. Tu não vai conseguir avançar. E ainda fica pior, porque quanto mais tu estuda, parece que mais insegura tu fica, não é assim que tu te sente? Não é sobre estudar mais. É sobre se sentir segura para aplicar o que tu aprende, por exemplo. Só que é preciso que tu entenda também que o fato de tu não tendo os resultados que tu não gostaria, tu não se sentir ainda essa mulher segura que tu gostaria de sentir, não te torna uma mulher fraca. Mas mostra que tu é humana e que tu pode sim continuar sem isso que te mantém aí presa. Tu pode mudar isso, tu pode transformar a tua realidade. Como é que a gente transforma a nossa realidade? É algo que a gente ouve muito falar. Tu já me ouviu muito falar, tu ouve outras pessoas também falar,
mas é como se fosse algo muito distante de ti. A gente fala, né, sobre mudar dentro para mudar essa realidade fora. E parece, quando a gente está nesse lugar, principalmente de muita insegurança, parece que é algo quase que impossível. Como que eu vou me tornar uma mulher segura? Se até aqui nada deu certo, se até aqui eu não consegui, se até que eu me esforcei, eu estudei, eu fiz de tudo, e eu continuo com esse sentimento de nunca vou chegar lá. Continuo prometendo que vou fazer coisas e não consigo cumprir. E eu gostaria de fazer, o problema é esse, eu gostaria, eu sei o que fazer, mas eu não consigo. E aí agora tu já entendeu que por esse motivo também, cada vez tu se sente mais insegura. Mas acontece, gente, que a nossa mente, que é o que comanda tudo, ela não muda com força de vontade. Se fosse por força de vontade, com certeza tu já estaria muito mais longe. Ela muda com evidências. Tu precisa provar para tua mente que sim, tu pode confiar em ti. E aí aqui, entendendo tudo que eu já falei, aí tu pode estar pensando assim, ok, então eu mudo meu comportamento, começo a cumprir o que eu prometo e automaticamente eu vou me tornar uma mulher mais segura? Sim e não. Por quê? Porque o que comanda o teu comportamento é a tua mente. Aí agora pode ser que tu tenha bugado. Então é impossível resolver. Se o que comanda a minha mente, aliás, se o que comanda o meu comportamento é a minha mente, e eu preciso mudar o meu comportamento para minha mente acreditar em mim, como é que eu vou fazer isso? E aí aqui a gente entra na parte científica de que tudo acontece. Os comportamentos que tu tem, eles são sim referência dos registros que tu tem. Então, das evidências que tu tem aí dentro da tua mente. E não é só o prometo e não cumpro que tá registrado aí. Isso também tá, e quanto mais tu faz isso, mais forte isso vai ficando. É como se ele fosse confirmando o que já tem lá dentro. Porém, o que acontece? Existem registros que a gente nem consegue muitas vezes acessar, muito invisíveis, muito inconscientes, que estão aí. Eu sempre gosto de explicar que é como se tivessem várias pastinhas na nossa cabeça, que são as nossas memórias. Memórias que nos fazem agir como a gente age. O que acontece? Cada vez que a gente vai fazer qualquer coisa, a nossa mente busca nessas pastinhas a referência daquilo, que vai comprovar, lembra que a gente precisa de evidências? Se aquilo que a gente vai fazer é perigoso ou não. Quando a gente fala de comportamento, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu ter qualquer comportamento, existe uma consulta nesses registros. E conforme essa consulta, eu vou ter o comportamento que eu tenho. Quando tu está nesse comportamento de prometer e não cumprir, é porque toda vez que tu vai fazer algo, essa consulta nesse registro te informa de alguma maneira que fazer aquilo é perigoso. Porque o teu cérebro, o que ele faz? A função dele não é te fazer crescer, não é te fazer se sentir mais segura, não é te fazer evoluir, nem alcançar os resultados que tu quer. A função do cérebro é economizar a tua energia e evitar que tu corra perigos. Que perigos? Perigos que ele entende que existem, que na realidade não existem, mas são os registros que ele tem. Sempre vai ser muito mais fácil para o teu cérebro buscar os registros que já tem ali do que construir um registro novo. Então, sozinho ele não vai fazer isso. E é aí que tu entra, porque tu pode fazer isso. Existe uma maneira, sim, de tu reprogramar a tua mente para mudar esses registros, eu já vou te explicar sobre ela. Mas o que acontece? A tua mente, ela aprende observando o teu comportamento. Só que o teu comportamento, ele não consegue mudar pelos registros que tu tem aí, guarda essa informação.
A tua mente, ela não responde ao que tu sente, mas ao que tu faz. E a segurança, ela é construída. Então não adianta tu pensar assim, a partir de hoje eu quero ser uma mulher mais segura. Então, tem pessoas que vão te falar, e vai pra frente do espelho, repete essas afirmações aqui, e tu vai te sentir uma mulher mais segura. Só que quando tu faz isso, e eu não tô dizendo que isso não funciona, mas isso não funciona com as referências que tu tem aí hoje. Porque se até hoje tu foi uma mulher insegura, que falou que ia fazer as coisas e não fazia, não cumpria, que registro tem aí? Que tu não é confiável, que tu é uma pessoa que promete e não cumpre, que tu é uma pessoa insegura. Quando tu vai pra frente do espelho e faz todas aquelas afirmações, no momento em que tu tá fazendo, as referências que tem aí vão confirmar o quê? Que isso que tu tá falando é mentira. Da onde que ela tirou que ela é segura? Se ela não é segura. Da onde que ela tirou que ela vai realizar isso e aquilo? Se ela nunca cumpre o que ela fala. E aí essas afirmações não vão resolver. Porque as referências que tu tem aí, elas vão se colapsar. Isso se chama dissonância cognitiva. Porque tu tá falando uma coisa e aqui tem outra. E não vai bater. Não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. É como se teu próprio cérebro te dissesse assim, para com isso que é mentira. E não vai funcionar. Então a gente precisa reprogramar essa mente, mudar esses registros para daí até mesmo essas afirmações positivas aí que tu faz tenham resultado, porque senão vai ser o mesmo, vai ficar pior, porque aí tu vai fazendo ali as afirmações positivas, por exemplo, e teu cérebro vai ficar te dizendo que mentira. E é mentira. Ele vai buscar o quê? Evidências. Bom dia, Richelle. Vai buscar evidências. E as evidências são quais? Que isso é mentira. Então, se até hoje tu foi insegura, se até hoje tu falou e não cumpriu, teu cérebro, ele vai confirmar essas informações. E a verdade é que tu não precisa fazer grandes promessas aí. Tu precisa fazer promessas possíveis. Então, a partir de hoje, a primeira coisa que tu já pode começar a fazer é não faça promessas difíceis de serem cumpridas. Sabe, quando tu colocou as suas metas lá no papel no início do ano, talvez tu colocou lá assim, sei lá, vamos dar um exemplo. Nesse ano eu quero fazer tal coisa e para isso eu preciso acordar mais cedo. Ok, vamos supor que hoje tu acorde, sei lá, 7 da manhã todos os dias. Aí tu colocou lá para te acordar às 5 da manhã. Nossa, em 2026 eu vou acordar todo dia às 5 da manhã. Se tu acorda normalmente às 7, vai ser bem difícil tu conseguir acordar às 5, vamos combinar? Então, o que seria aqui uma promessa grande? Trocar das 7 para 5 é uma promessa grande. Então faz uma promessa um pouco menor, mais possível. E vamos supor que tu pense assim, ok, eu vou começar a diminuir gradualmente, vou começar a acordar mais cedo, mas quanto tempo mais cedo? Coloca lá, sei lá, 10, 15 minutos no início. Para ti conseguir cumprir e já ir mudando aqui as informações, os registros que tu tem de que ela tá cumprindo. Ela falou que ia acordar todo dia mais cedo e ela está acordando mais cedo. O teu cérebro, para ele, 10 minutos ou 2 horas é a mesma coisa. Mas para ti, não. Para te conseguir executar, não. Coloca aí 10 minutos, depois tu vai aumentando. Coloca 10, 15, depois tu coloca meia hora. Até tu chegar naquele horário que tu quer. Isso vai ter que ser devagar e gradual. Senão, no longo prazo, tu não vai conseguir sustentar. Pode ser que tu te esforce muito e na primeira semana tu acorde todo dia às 5 da manhã. Aí tu vai ter aquela ilusão, né, de que, estou conseguindo. Mas no longo prazo, tu vai desistir. Porque tu não vai conseguir sustentar. Esse é um jeito que tu já pode ir resolvendo hoje aí. Pra ir te tornando uma mulher mais segura. Então, cumprindo o que tu promete. Como diminuindo a promessa e, de fato, cumprindo o que tu promete. Não com metas muito grandes. Por exemplo, a partir de hoje vou começar a caminhar todos os dias.
Será que tu vai? Coloca ali 3 vezes por semana. Ou coloca todos os dias, ok, 15 minutinhos todos os dias, uma volta na quadra, se hoje tu não faz nada, por exemplo. Vai aumentando a frequência, a quantidade de tempo. Mas tu precisa primeiro colocar algo que não tem como tu não executar. Sabe, tu me dizer assim, ó, eu quero caminhar, quero fazer exercício, mas eu não tenho tempo. E eu te digo assim, ok, 5 minutos todos os dias tu consegue? Como é que tu vai me dizer que tu não consegue 5 minutos? Vai os 5 minutos. Dificilmente tu vai fazer só os 5, né? Porque quem sai pra fazer 5 faz 10, faz 15. Mas precisa ser algo que seja ridículo tu poder dizer que não consegue, sabe? E aí tu vai lá e faz. E vai aumentando gradativamente. Não adianta, o teu corpo tem que acostumar, a tua mente tem que começar a acreditar que tu cumpre. Então, por exemplo, se até hoje tu nunca fez exercício nenhum, mas tu começa aí todos os dias 5, 10, 15 minutos caminhar, opa, dessa vez ela tá fazendo diferente. Bom dia, Araci. Dessa vez ela falou que ia e ela tá indo. E aí tu vai automaticamente e bem conscientemente também te tornando uma mulher mais segura. Só que, gente, isso nunca vai ser suficiente. Lembra que eu falei lá no início? Que o comportamento, ele sempre vai buscar referências. E aí, às vezes, aí aqui entra um ponto. Tu cumprir o que tu fala vai te tornar uma mulher mais segura? Vai. Acontece que existe algo por trás disso tudo que é por qual motivo é tão difícil para ti, por exemplo, ora, se chegou agora da caminhada, muito bem, Araci. Tem algo por trás ali de qual que é o motivo pelo qual é tão difícil para ti fazer essa caminhada. Porque às vezes não é o acordar mais cedo, não é o ir para a caminhada, não é questão de tempo. Às vezes existe algo muito enraizado aí que a gente não tem como nem citar aqui, porque tem inúmeras coisas que podem acontecer que te fazem fugir disso, como se fazer isso fosse perigoso. Mas observem bem, não é que sair para fazer uma caminhada é perigoso. O resultado disso na tua mente pode ser perigoso. E aqui existem inúmeros fatos que nem caberia eu citar todos aqui, até porque é algo muito individual de cada pessoa. O motivo de uma pessoa pode ser, por exemplo, que ela passou por algum, sei lá, por alguma questão lá na infância e hoje ela entende que ela precisa ser mais gordinha, que ela não quer ter um corpo bonito. Não vou citar aqui, mas vocês entenderam. Ou pode ser que ela tenha vergonha por algum motivo, ou ela tem medo de ser julgada, porque na visão dela, ou na visão às vezes das pessoas que moram com ela, isso é besteira. Então vamos supor que ela mora numa casa que só tem pessoas sedentárias, que não cuidam da alimentação, que não fazem exercício físico, e ela resolve fazer diferente. A partir de hoje eu vou cuidar de mim, vou cuidar da alimentação, vou cuidar da saúde e vou começar a caminhar. Pode ser que ela seja julgada por essas pessoas que moram com ela, que estão ali próxima. E isso pode ser algo perigoso. O ir caminhar pode ser perigoso. Por quê? Porque eu tô me afastando aqui das pessoas, eu tô fazendo diferente, eu não vou mais pertencer a esse grupo. Esses são dois exemplos bem simples, que acontecem muito, inclusive, nesse exemplo que eu dei. Mas, gente, podem ser inúmeros motivos. Essa semana passada mesmo, a gente fez lá na aula do programa de reprogramação mental um exercício onde as alunas mapearam as memórias que causavam procrastinação em algo lá que que elas gostariam de fazer e não estavam conseguindo. Uma das alunas, por exemplo, foi parar numa memória lá no momento que ela estava na barriga da mãe dela. Quando que só buscando aí entender quais são os bloqueios que vocês têm, vocês vão chegar numa memória como essa que está travando a tua vida. Ah, e agora eu lembrei aqui, sem querer, o que essa aluna procrastinava
era justamente fazer exercício físico. Agora que eu lembrei, nem lembrava. Encaixou aqui no meu exemplo. A questão de querer fazer exercício, começar e sempre desistir. Essa foi a questão que ela foi buscar resolver. E ela encontrou várias memórias, e uma das memórias que ela encontrou, foram 4 memórias, foi na barriga da mãe. Em que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas só para vocês entenderem a profundidade que é, às vezes, e aí tu não entende, né? E aí tem toda essa questão que eu trouxe aqui do que tu já pode ir aplicando aí na tua vida, no teu dia a dia, para ir se tornando uma mulher mais segura. Porém, entendem que só isso não é suficiente, porque o que vai comandar os teus comportamentos é tudo que tem aqui dentro. E às vezes tem coisas aqui dentro muito enraizadas que aconteceram lá na tua infância, quando tu era bebê, quando tu estava na barriga da tua mãe, como eu dei no exemplo aqui, que tu não vai conseguir resolver sozinha. Como é que a gente resolve isso? Aí sim. Aí o primeiro ponto, que é o que tu consegue resolvendo sozinha, é os exemplos que eu dei aqui. Tu precisa provar com evidências que tu é uma mulher confiável. Isso vai te tornando mais segura, com certeza. Se são bloqueios mais primários ali que tu tem, medianos até, só com essa mudança aí que tu mesma vai conseguir fazer gradualmente, vai te fazendo se sentir mais segura, sim. Só que, gente, quando a gente tem bloqueios mais profundos, isso nunca vai ser suficiente. Tu pode até conseguir ali por um tempo, mas tu não vai conseguir sustentar. O que a gente precisa fazer? Encontrar a raiz disso. Passar ali por um processo, por uma reprogramação mental, para encontrar a raiz e aí resolver. E aqui eu tô falando de se sentir mais segura, resolver os teus problemas de insegurança, mas isso é para resolver qualquer problema, né? Só que a gente não pode, né? Quando a gente fala de já ir resolvendo aí no teu dia a dia, o que tá dentro do teu alcance, a gente não pode fingir que dá para ter resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Isso já entendeu. Então a gente começa a mudar os comportamentos que a gente consegue, porque tem alguns que por causa dos bloqueios que tu tem, de fato tu não vai conseguir. E eu tô sendo bem realista contigo. E entender, né, que não é o mesmo que mudar. É mudar e provar que tu tá mudando. Então, consciência sem ação não adianta nada. Então, tu sabe que tu precisa mudar, tu sabe que tu precisa fazer, ok. Esse é o primeiro passo. O segundo é, preciso fazer, entrar em ação, entrar em movimento, para provar com evidências de que, de fato, eu falo e eu cumpro o que eu prometi. E aí tu pode usar de coisas bem simples para começar a trazer evidências ali para tua mente de que tu promete e realiza. Aí eu dei um exemplo aqui, caminhada, acordar mais cedo. Então não é acordar 2 horas mais cedo, acorda 10 minutos mais cedo. Prova para tua mente que tu é uma pessoa que consegue mudar esse hábito e começar a acordar mais cedo. Começa a fazer lá o exercício físico. Não é caminhar todos os dias 1 hora. Começa 3 vezes por semana, 10, 15 minutos. Ou todos os dias vai conseguir menos tempo, depois tu vai aumentando. Ah, sou uma pessoa que não toma água. Deixa uma garrafinha por perto de ti e começa a tomar mais água, sabe? E não te coloca tipo, vou começar a tomar 3 litros de água por dia. Se tu é uma pessoa que nunca toma água, que não tem o hábito, e é muito importante tomar água, eu mando todo mundo tomar água sempre. E eu era uma pessoa antigamente que não tomava água, gente. Eu não sentia sede, simplesmente eu não tomava água porque eu não sentia sede. Até que eu chegou num limite que eu disse, não tem cabimento isso, né? Vou começar a tomar mais água. E exatamente como eu tô falando aqui pra vocês, eu fiz. Eu comecei tomando 2, 3 litros? Não. Eu comecei carregando uma garrafinha onde eu ia, tomando mesmo sem vontade, sabe? Eu fui me esforçando. Hoje, eu tomo mais de 2 litros por dia. Todos os dias? Tem dias que não. Tem dias que eu tomo mais. Mas onde eu vou, eu tô com a minha água perto. E eu tomo água.
virou um hábito. Então hoje já tem aqui na minha mente que eu sim sou uma pessoa que toma água todos os dias, tomo bastante água, inclusive mando todo mundo tomar água. Mas foi algo que eu tive que criar, porque não era natural para mim tomar água. Dizer assim, ó, eu sou uma pessoa que sente sede, tomar água. Não, eu tomo água por disciplina, porque o nosso corpo precisa para minha saúde. Não é porque eu sinto sede. Não sinto até hoje. Isso não mudou. Não sei por quê. Mas é muito difícil eu tomar água porque estou com sede. É muito difícil. Então, essas pequenas coisas, sabe? É a mesma coisa que eu falo assim, ó. Às vezes, tu tem várias coisas aí que tu quer resolver. Mas tu começa a colocar 10 coisas ali na tua lista de hoje eu vou fazer isso aqui. E às vezes, só de olhar para essa lista de 10 coisas para fazer, fica meio que desesperador aí para ti, tu acaba não conseguindo fazer nenhuma. Começa colocando 3. Quando tu vê que dentro do teu dia essas 3 tu dá conta, vai aumentando. Ou no próprio dia. Dei conta dessas 3, olha só, terminei. Vou adiantar essa que eu ia fazer amanhã. Olha só o que tu tá criando aí de referência para tua mente. As evidências que tu começa a criar. Aí tu muda tinha 10 coisas, só consegui fazer 3, Tinha 3 coisas, realizei todas. Vou até antecipar uma que era para amanhã. Olha só a diferença. E nisso vocês podem controlar, né, gente? Esses exemplos que eu tô dando são exemplos que tu pode sim controlar para ir te tornando uma mulher mais segura. Parece besteira, mas não é. É nessas pequenas ações que eu tô te ensinando aqui que tu vai sim te tornando uma mulher mais segura. E o que acontece? Às vezes tu pensa assim, ó. Quem que é uma mulher segura? É uma mulher que fala e cumpre, ok. É uma mulher que nunca falha? Não, muito pelo contrário. Uma mulher segura, ela continua mesmo quando ela falha. A questão é, ela erra, ela continua, ela falha, só que ela parou de prometer coisas que ela não sustenta mais. Então, promete o que tu consegue sustentar. Esse é o começo de tudo, porque a confiança, ela não aparece antes da ação. Não é assim, sou uma mulher segura, vou lá fazer tal coisa. Não. Eu faço, isso me traz segurança e faz eu me sentir uma mulher mais segura. Essa segurança, ela vai sendo construída depois da tua ação, depois que tu entra em movimento, não antes. E a questão é, tudo que eu te disse aqui é fato. São estudos feitos, são coisas que eu aplico na minha vida, que as minhas alunas aplicam na vida delas. Faz toda a diferença e de fato traz resultado. Só que, como eu falei para vocês, chega a um ponto que tem algumas coisas que a gente não consegue mais resolver sozinhas. E a gente quer aprender a sustentar isso. Então, ok, eu quero me tornar uma mulher mais segura, mas eu quero. Não quero que seja por uns dias. Eu quero me tornar uma mulher segura. Eu quero sustentar as minhas metas. Eu quero sustentar os meus novos hábitos. Acontece que, lembra que eu te falei que se existem bloqueios profundos aí, coisas muito enraizadas, só nessas dicas que eu dei aqui, nesses direcionamentos que eu dei aqui, ó, eu não gosto de falar dica porque é um direcionamento real e validado que funciona. Tu vai conseguir mudar muitas coisas aí na tua vida, tu vai conseguir sim melhorar os teus hábitos, tu vai conseguir sim te tornar mais segura. Mas quando forem desafios maiores, metas maiores, objetivos maiores, tu não consegue sustentar emocionalmente e mentalmente. Então tu precisa sim olhar para a raiz desse problema. Desbloquear, né? O que está aí de fato te travando e que tu não consegue ver. Como o exemplo ali que eu dei da minha aluna, que passou ali por
por um exercício, né, por um processo de reprogramação mental, foi entender que o problema dela não conseguir fazer o exercício dela todos os dias estava lá em quando ela estava na barriga da mãe dela. Olha que incrível. Era só isso não. Tinham 4 memórias além dessa. Então, se eu não me engano, era com 8 anos. 4 anos, se eu não me engano, bebezinha e na barriga da mãe. Ela encontrou 4 memórias. Como que a gente faz isso? Existe um método, é ciência, é neurociência, não é achismo, misticismo, nem mágica que eu faço. Existe um método validado e é científico. O que a gente faz? A gente, no exercício, eu conduzi as alunas para elas chegarem a essas memórias. Elas não precisaram buscar as memórias vieram sozinhas, o corpo traz, a mente traz. É incrível. Acontece que nenhuma de nós, nem mesmo eu, consigo fazer isso sozinha. Encontrar o que me trava, olhar para as minhas dores muitas vezes e resolver o problema. Então, tu consegue resolver sozinha coisas que estão mais superficiais, coisas mais simples, bloqueios mais simples, que só nessa mudança ali de comportamento, te tornando um pouco mais segura, prometendo que tu cumpre, sabendo o que promete para poder cumprir, como eu expliquei aqui para vocês, vai resolver, vai. Mas se forem bloqueios maiores, não, tu não vai conseguir sozinha. E aí tu pode até pensar, mas eu entendi. Só de tu falar já vem uns insights aqui, eu acho que eu descobri, tô que nem o Cebolinha. Eu acho que eu descobri por que isso aqui tá me bloqueando. Tu falando aí, veio umas memórias até aqui na minha cabeça, que pode acontecer, e acontece muito. E dependendo do nível do bloqueio, tu até vai começar a ter alguns resultados com isso, mas existe uma coisa também muito importante tu entender, que é o seguinte. A gente tem a nossa parte consciente, que é 5, 10%, e a inconsciente, que é 90, 95%. Normalmente, quando tu participa, por exemplo, aqui de uma live, eu te dou todos esses direcionamentos, tu até entende aí alguns bloqueios que tu tem, vem na tua consciência, tu vai conseguir melhorar um pouco, vai conseguir resolver um pouco, inclusive desbloquear um pouco aí os teus resultados. Por quê? Porque a parte consciente a gente consegue acessar aqui na live. Vai mudar quanto? O tanto que a tua consciência alcançou. Então, por exemplo, basicamente assim, ó, tu consegue resolver 10% do problema, que é a parte que a tua consciência consegue alcançar. Só que a maior parte, que é a parte inconsciente, que é 90, 95%, só passando por um processo de desbloqueio mesmo, de reprogramação mental. Sozinha tu não vai conseguir. E é isso que acontece. Aí aqui tem duas alternativas. Ou tu faz isso e continua aí tentando sozinha, buscando consciência, e tu vai sim tendo resultado, melhorando. Não tô dizendo que não. Cada vez que tu vem aqui para uma live, tu aplica o que tu aprende, tu tá tendo sim resultados, está melhorando sim. Porém, tu quer ficar, sei lá, 5 anos, 3 anos, 10 anos tentando sozinha resolver isso, que talvez tu poderia passar por uma sessão de reprogramação mental e resolver em 1h30, aí a escolha é tua. E eu falo muito isso por quê? Porque eu já fui a pessoa que tinha muita consciência de bloqueio, de entender tudo isso, e eu fiquei 2 anos tentando resolver sozinha. Até que foi quando eu entrei para as minhas formações, comecei a estudar isso e aplicar na minha vida, para depois aplicar na vida dos outros, foi que eu consegui resolver. Então, coisas ali que eu vinha me arrastando há 2 anos, com consciência, porque eu amava esse assunto, eu estudava muito, eu buscava muito. Desde o momento que eu entendi que eu tinha bloqueios que me travavam, eu comecei a estudar muito sobre isso. Só que eu ainda estava tentando sozinha. E eu fiquei 2 anos ali tentando sozinha. Daí era exatamente isso que eu falei pra vocês. Eu tinha melhoras, eu começava a ter resultado, mas parava, travava de novo. E não ia. E ficava naquela coisa ali, ó. Tinha resultado, estudava mais, criava mais consciência. Ah, entendi isso aqui. Aí eu dava mais um passinho bem curtinho, sabe?
E fui me arrastando por 2 anos assim até entender que eu precisava então me aprofundar mais, realmente entender e resolver, porque não é só consciência. Precisava acessar lugares que a gente não consegue acessar sozinha. E aí aqui vem a questão, né? Então tu pode escolher e ficar 2 anos, 5 anos, como eu ficava, tentando resolver algo que talvez tu poderia resolver aí em uma sessão. E aí, se tu quer ajuda para resolver isso, se tem uma coisa que eu amo fazer, é te ajudar. Então, aqui fica aberta a tua escolha. Pega tudo que tu aprendeu aqui na live hoje, aplica na tua vida e começa a ter resultado, porque tu vai ter resultado se tu aplicar exatamente aqui como eu te falei. Mas se tu quer ter resultados mais rápidos, mais profundos, entender o que te trava de ter aqueles resultados maiores, aí tu tem a opção de me chamar no direct. E não é nem de dizer assim, me chama lá no direct, a gente vai fazer isso, isso e isso. Não, a gente vai entender juntas qual é a trava que tu tem, qual é o problema, a dificuldade que tu tem. E a gente vai entender juntas qual é a melhor alternativa para ti. E juntas a gente vai resolver. E vai ser lindo. Quem é minha aluna e tá aqui na live pode falar. O que acontece, gente? Quando a gente olha profundamente para isso, quando a gente reprograma nossa mente, o que acontece com os nossos resultados? É incrível, né? Porque eu sempre explico para vocês, existe um ciclo. E não tem como a gente mudar esse ciclo sem reprogramar a mente, porque é a mente que comanda tudo. Então, tu tem ali pensamentos, memórias, que te levam a ter um sentimento, uma emoção, que leva a reações fisiológicas para o teu corpo, de medo, de angústia ou de tranquilidade, vou lá e faço. E esses sentimentos, essas emoções te levam a ter um comportamento de ir lá e fazer o que precisa ser feito, né? Ou de travar, não conseguir agir e simplesmente entrar em fuga, entrar em modo de sobrevivência e não conseguir fazer nada. E aí, que tu não precisa mais viver em fuga, viver em sobrevivência, tu não precisa mais correr. Só que tu não pode mais ficar parada no mesmo lugar. Então, não é nem correr nem ficar parada, tu precisa começar a andar para frente. Aí tu tem 2 alternativas aqui. Quando tu entende, né, e traz muito para consciência, para de fugir um pouco, mas tu fica meio que parada no mesmo lugar. Porque tu tem a consciência, tu já conseguiu dar ali alguns passos, mas não vai mais que isso, sabe? E aí tu precisa começar a andar para frente, que só acessando essa parte inconsciente aí mesmo, reprogramando a tua mente, e aí sim. Aí o resultado vai ser automático. Porque aquele mesmo ciclo que faz tu ter pensamentos de eu não consigo, eu sou insegura, nada nunca deu certo para mim, isso é perigoso, te leva a se sentir angustiada, ansiosa, com medo, faz teu comportamento de travar, não agir, fugir daquilo, e o resultado que tu tem hoje, né? De não ter resultados que tu gostaria, de não estar naquele lugar que tu sabia que tu poderia estar, de travar, de paralisar e de se sentir aí insegura, frustrada, cansada. Quando a gente reprograma isso, o que acontece? O ciclo não muda, só que o resultado do ciclo muda. Os teus pensamentos vão mudar, porque os registros vão mudar. O que tu sente em relação a isso também muda. Então, no lugar de ansiedade, desespero, medo, vem tranquilidade, vou lá fazer. O comportamento, né? Vai ser o de fazer, com tranquilidade, fluido, sem esforço. E o resultado vai ser aquele resultado que tu sabe que tu poderia ter e até hoje tu não conseguiu. Então, fica nas tuas mãos que escolha tu vai ter. Tem 3 alternativas aqui. A primeira é pegar tudo que tu aprendeu na live, não aplicar nada e continuar no lugar que tu tá. A segunda é pegar tudo que tu aprendeu aqui na live, aplicar, começar a ter resultados, ver melhoras aí na tua vida.
E o terceiro é, além de aplicar tudo que tu aprendeu aqui, buscar essa ajuda para ir mais fundo e destravar de vez os resultados que tu busca. E aí aqui eu posso te ajudar. O que a Denise colocou aqui? É muito necessário sermos conduzidas, acessarmos memórias que jamais conseguiríamos sozinha. Com certeza. Não tem outra maneira, né, Denise? E é isso, minhas lindas, maravilhosas. Gente, eu queria tanto que vocês vissem em vocês que eu posso ver. Por quê? Porque eu vejo em vocês coisas que vocês podem realizar que talvez vocês mesmas duvidem. E eu vejo isso por quê? Primeiro porque eu atendo muitas pessoas neste lugar e conduzindo elas, eu vejo os resultados que elas passam a ter, mas porque eu também já fui a pessoa que estava aí nesse lugar. De me sentir insegura, cansada, frustrada, de saber que eu poderia estar muito mais longe e eu não estava. E se eu conseguir, se elas conseguiram, tu também consegue. Talvez tu não esteja conseguindo enxergar isso ainda, porque é como se tivesse aí um monte de fumaça na frente dos teus olhos. Mas eu posso te garantir que tu pode sim. E se eu puder te conduzir para isso, eu vou ficar muito feliz. Mas tu pode buscar outra pessoa também para te conduzir. É claro que eu quero te conduzir, mas tu pode escolher outra pessoa. Talvez tu conheça alguém que trabalhe com isso, que possa te ajudar. Busca essa ajuda. Não fica aí batendo cabeça 2 anos, 5 anos sozinha, sendo que tu já poderia destravar os teus resultados agora. Às vezes é uma sessão, às vezes é em um mês. Então, façam isso por vocês, porque vocês merecem e vocês podem sim estar naquele lugar lá que tu sabe que tu poderia estar e que tu ainda não chegou, como se tu estivesse presa, amarrado. Tira essas amarras, vai buscar ajuda e resolve isso, porque é muito libertador. Certo, minha gente? Para quem quiser a minha ajuda, me chama no direct lá, sem compromisso, sem medo, sabe? Para uma conversa muito tranquila, onde juntas eu e tu vamos identificar qual ajuda tu precisa, se eu posso te ajudar, o que tu espera, o que tu quer resolver. E se for, se fizer sentido para ti, seguimos e resolvemos. Se não, seguimos nossa amizade aqui. Certo, meninas? Um beijo no coração de todas vocês, então. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada. Nós continuamos aqui. Começamos o ano com tudo. Muitas lives. Só amanhã não teremos live. Amanhã, por questões de agenda, não teremos live, mas só amanhã mesmo, tá? As lives seguem aqui todos os dias de segunda a sexta, às 10 horas, e eu espero vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus.